Vamos abrir em Gênesis 4:3. Gênesis 4:3. Adão e Eva saíram do paraíso. Por erro deles, por aquilo que eles fizeram que não deviam, sabendo que não podiam. Por isso, foram expulsos do paraíso. Adão conheceu a Eva e gerou filhos, 2 filhos, Caim e Abel. E aconteceu que ao cabo de dias, eu estou a ler Gênesis 4:3, aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de suas ovelhas e da sua gordura, e intentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Porquê que há ofertas que são abençoadas e outras não? Mas todas são ofertas. Veja a diferença. Ao cabo de dias, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Mas, no entanto, Abel teve o cuidado de trazer o melhor das suas ovelhas. Trouxe algo, Caim, trouxe algo para Deus. Bem, tem que dar qualquer coisa para Deus, então está aqui. Mas Abel teve o cuidado de trazer o melhor. Eu não sei o que é que Deus lhe tem dito ultimamente. Mas esteja atento ao que Deus diz. Esteja atento ao que Deus mostra. Esteja atento ao pressentimento que você tem. Se Deus lhe está a tocar o coração para semear, semeie. Deus quer fazer algo consigo. Quer lhe mostrar como prosperar. Quer lhe mostrar como atingir os objetivos. Então isso só vai funcionar como oferta? Não, isso só vai funcionar quando você estiver com Deus. A oferta do seu coração vai vir porque você está com Deus. Você entendeu? Honra ao Senhor com as primícias da tua fazenda. E se encherão de mosto os teus lugares. Quando você honra a Deus, Deus honra a você. E há um memorial escrito perante Deus por aquilo que nós fazemos. Cada um de nós faz. Então vamos semear em nome de Jesus. Quem dá com alegria como o sol brilha, como o sol brilha, como o sol brilha. Quem dá com alegria como o sol brilha, e Deus o recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que nada, nunca vamos ter falta. Tu és o nosso Senhor e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Vamos abrir em João 1:12. Perdão. O título da mensagem de hoje é Filho. Filho. No singular, não no plural. Filho.
Durante as várias vezes que Deus me tem permitido falar com este título, onde eu digo os filhos de Deus, ou filhos, ao ser filho de Deus, Deus normalmente, eu hoje fiz isso, fui buscar uma mensagem antiga, copiei os versículos, colei aqui, depois fui ver o que é que Deus queria e foi completamente diferente daquilo que Deus me estava a mostrar para o dia de hoje. Veja o que está aqui escrito. João 1,12. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Cada um de nós que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, porque assim está escrito, todos quantos receberam Jesus no seu coração, foram feitos filhos de Deus. Todos nós. Que fomos feitos filhos de Deus. Todos nós que aceitamos Jesus no coração. Todos nós fomos escolhidos. E você pode dizer assim, não, mas como é que é isso? Fui eu que escolhi. Foi você que escolheu, mas foi Deus que permitiu. Porque está aqui. Não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Cada um de nós é um escolhido de Deus. Você diz, não, mas eu até nasci num berço cristão, como é que Deus pode me ter escolhido no meio? Eu vou-lhe contar 2 homens, Isaías e Jeremias. Os 2 eram filhos de sacerdotes. E aos pais, aos avós, Deus não falou, mas a eles falou. Deus escolhe pessoas. E você pode dizer, mas como é que eu sei que isso está na minha vida? Busque ao Senhor e veja. Busque ao Senhor e veja. Só depois de eu aceitar Jesus e começar a buscá-lo, porque isto é muito importante, este e começar a buscá-lo, é aquele que se começou a revelar a mim. Antes, mesmo apesar de eu ter aceito Jesus na minha vida, eu não o conhecia e ele não se revelava a mim. Porque eu não o buscava. Até tudo o resto que eu tenho a fazer na minha vida. Você é que vai ter que decidir. Eu não quero dizer que agora não leia a Bíblia. Claro que leio. E também leio bastante. Mas quando eu aceitei Jesus, eu não lia a Bíblia, eu comia. Porque eu não o conhecia. E será que eu agora conheço totalmente? Não. Pensar nisso. Mesmo que eu conheça uma passagem bíblica, mesmo que eu a saiba de cor, Deus vai me revelar algo sempre novo. É impressionante. A sua palavra tem algo sempre novo para as nossas vidas. Para nos revelar, para nos mostrar. Algo que salienta, algo que estava escondido naquele texto que nós não víamos. Ainda hoje Deus fez isso comigo. Num texto que eu vou ler. Mas vou ler no final mesmo da reunião. E eu vou-lhe revelar o que Deus me revelou a mim. O nosso Pai. Você sabe que Jesus é que nos revelou Deus como Pai. Antes disso,
Ele nunca foi revelado como Pai. Jesus se revelou, o nosso Deus e Pai, como Pai. E o que é impressionante é que Ele nos diz isso para nós percebermos que é Ele que nos dá tudo, que nos orienta, que nos capacita até para todas as coisas. E porquê é que há coisas que acontecem? Porquê é que nós, como filhos, há coisas que acontecem? Você alguma vez corrigiu um filho? Se já o fez, percebe o que é que Deus está a sentir. Só se corrigiu é porque algo estava errado. Algo esse filho estava a fazer que não era certo. E você teve que fazê-lo entender o que é certo e o que é errado. Não faz nós, para connosco, Deus o mesmo? Não nos orienta, não nos guia, não nos capacita. Hoje, eu vi um vídeo, não sei se era um pai, se era um instrutor, não sei. E ele estava a agarrar num menino. E esse menino quase torcia os pés, quase metia os pés para dentro, agarrava nele e puxava para a frente para fazer exercício físico, para saltar em cima de coisas. E ele chorava muito, enrolava-se muito, chorava muito. E o título dizia, ele não pode fazer porque é autista. E o pai insistia. O pai, não sei se era pai, mas pronto, talvez fosse um pai. E no final do vídeo, um vídeo de poucos segundos, no final do vídeo, se vê a criança, vê-se o esforço da criança que fazia, que chorava e tudo mais, mas agora se via a criança a saltar de sítio em sítio, a dar cambalhotas, a saltar, a escorregar, a fazer tudo. Todos nós temos limitações. Todos nós. E nós pensamos que as nossas limitações nos vão impedir de fazer aquilo que Deus quer. Mas isso é mentira. Uma grande mentira. Porque é Deus que nos capacita para fazer todas as coisas. Deus me está a fazer lembrar de algumas coisas que aconteceram comigo. O que é importante é você continuar em Deus. Você continuar a fazer a vontade dEle. Porque Ele é que o vai capacitar. Jeremias também disse, Senhor, mas eu sou menino, eu não sei falar. E Deus lhe disse, não, tu vais falar, vais. E tudo o que eu disser tu hás de dizer. Porque é Deus que nos capacita. E nós como filhos, o que é que temos que fazer? Nós como filhos, o que é que temos que fazer? Vamos a Gênesis 17:1. E eu quero vos mostrar uma coisa que Deus disse a Abraão. Gênesis 17:1.
algo que nós achamos que é impossível. Veja que é que Deus falou a Abraão. Deus chamou Abraão, chamou-o para ir com ele. Ele não questionou como é que havia de ser sustentado. Ele não questionou para onde é que ia. Ele não disse só, vem comigo. E Deus o abençoou riquissimamente. E agora veja. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: Eu sou o Senhor, eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e sê perfeito. Nós andarmos na presença de Deus, sim, mas ser perfeito? Isto parece loucura. Isto parece uma loucura muito grande. Mas como é que eu consigo ser perfeito se eu sei que faço erros? Se eu sei que há coisas que eu faço que estão erradas? Mas se Deus disse a Abraão, anda na minha presença e sê perfeito, quer dizer que nós podemos fazer isso. Andar na presença de Deus e sermos perfeitos. Mas como é que podemos fazer isso? Andar na presença de Deus é buscá-lo. E estar a buscá-lo constantemente. Estar a buscar no seu dia-a-dia, nas coisas mais pequeninas, nas coisas... Por exemplo, houve um pastor que contou um testemunho em que ele foi para ir para o avião e chegou ao avião e estava atrasado. E quando chegou lá, a moça que estava ao balcão disse: não, você já não pode entrar. Mas como não posso entrar? Eu cheguei agora, pá, me atrasei, o trânsito e tal, mas eu estou aqui. Mas ele diz: não, você já não pode entrar. E ele começou a respirar fundo, virou-se de costas, saiu fora da fila, meteu-se de costas e começou: Deus, ela não quer que eu entre no avião. Pelos vistos, tu vais sozinho, eu não vou. Tu vais ter que fazer alguma coisa. E quando voltou, em vez de estar uma senhora lá agora, estavam duas. E a outra, quando o viu, reconheceu: pastor. E ela disse: eu gosto muito de você. Pois, mas eu não estou a gostar nada porque eu preciso de apanhar este avião. Ele agarrou-se ao computador, começou a ver e tal, tirou o bilhete para ele e disse: corra para apanhar o avião. É nestas pequenas coisas que nós vemos Deus atuar. É nestas pequenas coisas, quando nós recorremos a Deus e buscamos a Deus, que vemos a sua glória, que vemos o seu poder e reconhecemos que temos Deus na nossa vida. Mas se você nunca o buscar, você nunca vai saber. Você nunca o vai conhecer realmente. E vai saber quão grande Ele é. Então andar na presença de Deus vai depender de nós. Muito mais do que de Deus, porque Deus quer andar connosco. Mas vai depender de nós querermos. Porque Ele diz: tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Então quer dizer que eu posso orar de tudo, desde, sei lá, para fazer comida, desde o meu trabalho, desde coisas que eu sei fazer, coisas simples em casa. Sim, peço ajuda a Deus, em tudo. Eu lembro-me, nós às vezes pensamos que a nível de tecnologia, talvez por Deus ser antigo, muito antigo, pensamos que Ele não sabe, sei lá, não sei se é bem assim, mas talvez seja uma forma de pensar que eu tivesse tido,
ou pensado, ou instantaneamente reagi assim, sem... Eu lembro-me de eu e uma pessoa, irmão em Cristo, estávamos a fazer uma página de internet, os dois. Quer dizer, ele estava a fazer, eu estava ali com o meu apoio moral, porque ele é que percebia, eu não. E ele estava a fazer, e chegou uma altura, parece que estávamos a bater contra uma pedra e aquilo não passava, não dava, estava a dar sempre mal. E eu virei para ele, vamos orar. E oramos. E nem em questão de minutos estava resolvido. Glória a Deus. Ele até percebe de linguagem de computadores. Ele sabe de tudo, porque foi ele que criou tudo. Em tudo. Ouçam, em tudo. 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 Não importa o que você esteja a pensar. Tudo. Ele pode fazer tudo. Mas depende de nós buscarmos. E depois de nós buscarmos e estarmos a buscar a Deus, Deus diz aqui, anda na minha presença e sê perfeito. Eia, ser perfeito. Sabe? Imagina aqui uma lâmpada elétrica. Em lâmpada elétrica dá luz, não é? Você tem aqui um objeto qualquer. E quanto mais próximo esse objeto se aproxima da luz, mais você vê os defeitos no objeto que está-se a aproximar mais. Porquê? Porque ele está mais perto da luz. E a luz revela os defeitos todos. Assim somos nós com Deus. À medida que nos aproximamos cada vez mais de Deus, mais defeitos e erros vemos em nós. E não é tentar escondê-los ou justificá-los que vamos cair na graça de Deus. Não. Não é. Porque ele diz aqui, sê perfeito. Então, como fazemos? À medida que nos estamos a aproximar cada vez mais e mais de Deus e vemos os nossos erros, os nossos defeitos, temos que fazer o quê? Orar e pedir ajuda a Deus. Vou-lhe dar um exemplo para você entender o que eu estou a dizer. Imagine que você tem um carro. Eu não sou mecânico. Posso perceber um pouco de mecânico, ou pelo menos tenho as ideias de como as coisas funcionam. Mas imaginando que o meu carro avaria, o que eu faço? Vou repará-lo eu? Não, eu não tenho os conhecimentos suficientes. Então, quem pode reparar o carro? O mecânico. Então o que é que eu faço? Eu levo o carro ao mecânico. Você sabe tudo da sua vida? Você sabe tudo de si? Não, não sabe. Lhe garanto que não sabe. Mas Deus sabe. Assim como nós levamos o carro ao mecânico para ele reparar, assim nós vamos a Deus para nos reparar. Para que possamos ser perfeitos. Porque é Deus que nos repara. Eu já dei este exemplo inúmeras vezes, mas é para você entender até que ponto é que Deus pode tocar nas nossas vidas. Eu cheguei a um estabelecimento comercial, ia para o mercado, e vi lá um objeto que eu queria comprar. Eu sou sincero, eu queria comprar aquele objeto, mas eu não sei que utilidade eu ia dar. Não tinha muita lógica eu ter aquilo, mas eu queria comprar. E eu entrei para dentro dessa superfície comercial, fui buscar o que precisava, o que queria, e eu orei, Deus, se não for da tua vontade,
que eu compro aquele objeto, tira a vontade de mim. E foi assim. Instantaneamente, o desejo de querer comprar aquele objeto desapareceu. E nunca mais tive desejo. Isto já aconteceu há mais de 30 e não sei quantos anos. Nunca mais tive desejo de comprar esse objeto. Não era nada de especial, era uma mala. Uma mala tipo mala de escritório. Iria precisar dela? Não. Mas eu queria comprar. E Deus tirou-me o desejo de comprar. Eu nunca comprei uma mala dessa. Nem acho que nunca vou comprar, não preciso. Você percebeu que Deus mudou o meu desejo? Então, se Ele conseguiu mudar isso em mim, não pode Ele fazer tudo? E quando aceitei Jesus, eu buscava soluções para a minha vida. Eu gostava muito de uma pessoa a qual eu pensava em casar, a qual eu pensava em ter, inclusive eu já estava a comprar casa e tudo mais, e ela chegou ao pé de mim e disse-me, não, eu gosto muito de ti, mas não posso andar contigo. E eu, mas como é que isto pode ser? Eu gostava dela. Como é que isto é possível? E então corri tudo e mais alguma coisa, até que me falaram de Jesus, falaram da Igreja de Cristo. E eu fui, aceitei Jesus, e comecei a buscar, comecei a orar. Mas houve um dia que eu devo ter feito uma oração e devo ter metido tudo nas mãos de Deus. Penso eu, por causa do que aconteceu a seguir, eu devo ter dito, Senhor, se não for da tua vontade, tira-me o amor que eu tenho por ela. Deve ter sido isso que eu orei. Eu não me lembro do que eu orei. Eu sei que no dia a seguir, quando acordei, eu não sentia nada por ela. Nada por ela. E para Deus me provar isso, sem querer eu enganei-me no número de telefone e liguei para ela sem querer. E ela atendeu e depois disse-me para irmos jantar e fomos jantar e agora estava ela à minha frente a contar-me problemas que estava a ter com o namorado atual. E eu olhava para ela e não sentia nada. Nem ciúme, nem amor. Estava a falar apenas com uma pessoa que eu conheço. E é aqui que eu quero que você entenda. Eu falei de duas passagens que aconteceram na minha vida que me mudaram por completo. Tirou-me o desejo de uma coisa, tirou-me o amor que eu tinha por uma pessoa porque não era o melhor para mim. Não era aquilo que Deus tinha preparado para mim. Não pode Ele fazer tudo o resto. Quando você vê algum defeito em si, o que é que você deve fazer? Não, eu estou a fazer um esforço tremendo para mudar, para tirar isto de mim. Está errado. Você está a fazer tudo errado. Não é assim. Você fica quieto, sossegado, sozinho, perante Deus e diz, Senhor, Tu sabes este meu erro. Tira-o de mim, peço-te. E Deus, como nosso mecânico, nos corrige. Por isso é que Deus disse a Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque é possível ser. Quer dizer que vai chegar uma altura estamos perfeitinhos. Sim, mas não na terra. No céu, sim. Porque nós temos que continuar
Nós temos que continuar sempre. Nós temos que continuar sempre a fazer o mesmo. A buscar a Deus, honrar a Deus, fazer a sua vontade, a buscar a sua vontade. Às vezes não entendemos porque é que algumas coisas acontecem. Porque é que para Deus permite alguma coisa? Eu acho impressionante as coisas que Deus faz. Eu acho impressionante como Deus trabalha. Eu acho impressionante o que Ele faz. Mesmo. Como Ele agarra e começa a trabalhar com uma intenção. Eu vou-lhe dar o exemplo de um nascimento de um homem de Deus. Zacarias e sua esposa, Isabel, eram já com alguma idade e não tinham filhos porque ela sempre foi estéril. E coube a ele, como sacerdote, entrar no Santo dos Santos. E nessa altura, quando ele entrou lá, havia um anjo. E o anjo começou a falar com ele e disse: olha, tu vais ter um filho. E ele disse: eu vou ter um filho? Então, mas eu já tenho idade, a minha mulher sempre foi estéril, como é que eu vou ter um filho? E o anjo virou-se para ele: olha, porque duvidaste, vais ficar calado até o dia do nascimento, para não impedir a bênção de Deus que quer fazer na tua vida. E quando ele saiu de lá, ficou mudo. Até o dia que nasceu a criança. Até o dia que ele escreveu numa tabuinha e disse que o nome dele era João, que veio a ser o João Batista. Deus prepara as coisas para que possam acontecer. Prepara todo o nosso caminho para aquilo que temos que fazer. E o mais importante de tudo, nos molda. Nos molda. Veja o que está aqui escrito. Veja aqui. Em Jeremias 18:4. Jeremias 18:4. E em Jeremias 18:4, Deus diz. Deus tinha dito a Jeremias: olha, desce à casa do oleiro, que eu te vou saber as minhas palavras lá. E ele foi à casa do oleiro e começou a ver o oleiro a fazer um vaso, a fazer uma obra, a fazer um copo, a fazer uma taça. Estava a fazer qualquer coisa. Era uma obra que ele estava a fazer. Era um vaso. E aqui diz, Jeremias 18:4, como um vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos barro nas mãos de Deus. E ouça uma coisa, ninguém vai passar o mesmo. As coisas que eu estou ou que já passei, não quer dizer que outra pessoa vai passar. Deus é que sabe por cada um o que é que tem que acontecer. Porque Deus a um faz um vaso, a outro faz um copo, a outro faz uma jarra, a outro faz uma taça, a outro faz o que ele quiser. O que ele acha mais conveniente na vida dessa pessoa. Mas será que um é melhor que o outro? Não.
é a vontade de Deus. Nós somos barro nas suas mãos. Barro nas suas mãos para poder Ele operar nas nossas vidas. Para que possamos fazer a sua vontade. Mas será que fazendo a sua vontade, como é que nós ficamos? A alegria de nós estarmos com Deus é muito maior do que qualquer alegria deste planeta. Acredite em mim. E há alegrias muito grandes e boas nesta terra. A alegria de ter filhos. A alegria de um casamento. A alegria de estarmos com pessoas amigas. Mas estar a servir a Deus, andar com Deus e estar com Deus é muito maior do que tudo isso. Porque mesmo nas situações mais difíceis, quando nós estamos, mesmo nas situações mais complicadas, quando nós buscamos a Deus, o refrigério vem, a paz vem, o amor dele vem sobre nós. Mesmo quando nós não entendemos porquê que as coisas estão a acontecer, porquê. Deus tem que nos limpar. E às vezes nós pensamos, mas como? Mas não podia ele fazer de outra forma? Se houvesse outra forma para fazer, ele tinha feito. Acredite em mim, ele tinha feito. E às vezes, na dor, daquilo que nós não gostamos, às vezes é o que acontece. Para quê? Para nós sermos moldados à imagem e semelhança de Jesus. Por isso ele diz, anda na minha presença, ser perfeito. Mas é Ele que molda o barro. Por isso, nós, à medida que vemos os defeitos, nós temos que ir a Ele, para Ele continuar a moldar o barro e tirar de nós. Porque assim como alguém que molda o vaso, se encontrar alguma imperfeição, uma pedra, alguma coisa que não esteja bem, ele agarra e tira e volta a moldar o vaso. Porque no sítio onde ele tira a pedra fica um buraco. Mas ele continua a moldar e desaparece por completo. Há pessoas que nesta vida foram muito magoadas. E as pessoas buscam psicólogos, buscam psiquiatras, buscam amizades, buscam falar para poder tirar essa mágoa do coração. Mas o único que é capaz de fazer isso na perfeição é Deus. Você sabe que eu acho impressionante isso. Eu falei que eu aceitei Jesus por causa de uma moça, uma rapariga. Uma moça, pronto. Eu não digo rapariga porque no Brasil rapariga tem outro sentido. Uma moça. Deus não só nesse dia fez uma coisa e me tirou o amor que eu tinha por essa moça, mas também me apagou da minha memória partes das coisas que aconteceram com ela. Eu estou aqui e estou a tentar lembrar-me de algumas coisas e desapareceu. Desapareceu o convívio que eu tive com ela, tudo o que eu tive com ela desapareceu. Assim como fosse apagado da minha memória, para que eu não sofresse. E algumas pessoas dizem, eu também gostava disso na minha vida. Busca o Senhor, por favor.
Busca o Senhor. Eu não sou Deus, mas Ele é. Busca o Senhor, porque é Ele que nos molda, é Ele que faz tudo, é Ele que é o oleiro. Mas nós temos que entender uma coisa. Você não pode ir a Deus com arrogância. Você não pode ir a Deus dizendo, não, eu justificando o seu erro. Esqueça se você fizer isso. Não, mas eu fiz isto por causa disto, por causa daquilo. E não faça isso, esqueça. Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 5, 6. Primeiro de Pedro 5, 6. E diz aqui assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que o seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Humilhar não é justificar o seu erro. Não é dizer, não, mas eu fiz isto porque isto, eu fiz justificar o seu erro. Não. Se errou, ponto final. Foi por causa disto, foi por causa da outra pessoa? Não. Assim, fomos nós que erramos. Então, mas a outra pessoa é que me levou a errar, mas nós permitimos e nós erramos. Porque podíamos ter dito que não, podíamos ter reparado, podíamos ter decidido outra coisa. Não. Fomos nós que erramos. Não há justificação nenhuma para o nosso erro. Agora, quando nós vamos a Deus, quando nos humilhamos debaixo da potente mão de Deus, Ele nos justifica. Aí sim, é Ele que nos justifica. E o diabo não pode apontar dedo para nós, porque é Ele, é o nosso Pai que nos justifica perante o que Jesus fez na cruz em nosso lugar. Então, o que nós fazemos, como nós vivemos, vai depender muito mais de nós do que de Deus. Você sabe quando as coisas não estão a correr bem? Eu busco saber a Deus se eu fiz algo de errado, porque o mal não virá ao homem sem causa. Eu busco saber a Deus, Senhor, algo que eu fiz que não está certo, algo que eu estou a fazer. Mostra-me, Senhor. Há alturas que eu não preciso perguntar e que Ele imediatamente me mostra. E eu me arrependo, peço perdão e peço a Ele que me mude. Peço a Ele que me purifique. Isso é a vida de um filho. De honrar o Pai. De bendizer o Pai. De respeitar o Pai. Mesmo quando há coisas que às vezes nós não gostamos. Mas sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Ei, pá, isso é uma palavra tão dita e que justifica tanta coisa. Pois, mas não justifica o nosso erro. Mas Deus pode nos limpar, nos purificar. Deus pode fazer tudo em nós. Eu hoje estava a ler e à medida que buscava versículos para a mensagem, na busca eu escrevi por Pai e na busca e apareceram vários versículos e um deles saltou-me à vista
Em Gênesis 45:8. Gênesis 45:8. Eu vi uma coisa, ainda há pouco tempo eu li sobre isto, falei sobre isto, e eu li este mesmo versículo e não vi isto. E agora, hoje, Deus permitiu que eu visse. Pois é o que está aqui escrito, Gênesis 45:8. Isto é José a falar com os irmãos, e ele diz: assim, não foste vós que me enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa e como regente em toda a terra do Egito. E o que me saltou à vista foi isto: assim não foste vós que enviaste para cá, senão Deus, que me tem posto por pai de Faraó. Eu disse: por pai. E eu percebi o termo. Por pai. Ele não é o pai de Faraó. Também não é o filho de Faraó. Mas é ele que regente. É ele que está a abençoar. É ele que está a ajudar o Faraó e o Egito. É ele que foi posto por Deus lá para ajudar. Por isso ele diz que foi posto como pai do Faraó. Deus nos é dado a nós como pai para nos abençoar, para nos ajudar, para nos colocar no caminho certo. A palavra pai já não deixa só como um pai, como nós vemos um pai para um filho, mas é muito maior ainda. Um pai que abençoa, um pai que cuida, um pai que guarda, um pai que liberta, um pai que faz todas as coisas a favor do seu filho. E nós somos filhos de Deus. Mas para continuarmos a sermos filhos, temos que andar na presença dele e ser perfeito. Porque qual filho não respeita o pai? Qual filho não honra o pai? Eu lembro-me uma coisa que eu vi de um filme cristão. O pai estava no trabalho, juntamente com um cliente. Estavam a falar e o filho bate à porta e pergunta se pode entrar e falar com o pai. E pergunta-lhe: eu gostaria de falar consigo, pai. E o filho entra e diz: é um assunto um pouco pessoal. Ele diz: não faz mal, este é um amigo e tal. E o filho virou-se para ele e disse assim: pai, eu não tenho honrado você na minha vida. Eu não tenho feito a sua vontade e não tenho feito o que é correto perante si. E por isso eu peço perdão. E eu vou melhorar em relação a tudo isso. Este filho tinha aceito Jesus no seu coração e por isso estava a dizer estas palavras e a reconhecer o seu erro perante o pai. O pai ficou a olhar para ele sem dizer uma única palavra. E o filho disse: e obrigado, pai, por me teres ouvido, e foi-se embora. O que estava ao lado dele ouviu aquelas palavras, olhou para ele
e disse: eu dava tudo na minha vida para ouvir o meu filho dizer estas palavras. Nós estamos a honrar a Deus. Nós estamos a fazer o que Ele quer. Mesmo que para isso, mesmo que para isso tenhamos que fazer coisas que não queríamos fazer. Mesmo para isso tenhamos que nos humilhar perante até pessoas. Eu não percebi isso até o dia em que me aconteceu a mim. Em que alguém com autoridade sobre mim me dizia que tem de ser assim, 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 e eu não queria que fosse assim. E Deus me disse: ora. Eu orei e um mês depois estava tudo resolvido. Mas depois voltou outra circunstância mais tarde, anos mais tarde, voltou outra circunstância. Eu falei a tentar explicar, a tentar me justificar e não davam, não queriam saber. E eu disse: não, isto parece loucura. E eu fui lá falar com pessoas até, com autoridade acima, falei e a pessoa disse: sim, mas a outra pessoa continuava a dizer: não, isso não é assim e tal. E eu disse: eu não acredito. E eu tive que falar, quis falar com a outra mais superior, e essa superior: pois, e tal. Perdão. Sim, e tal, e não sei o quê, pronto, mas você devia estar, era aqui. E eu disse: então, eu vou por onde me mandarem. Só que eu não queria ir. E o que é que aconteceu? Enquanto eu estive em guarda noturno, nunca chegou essa ordem. E eu nunca saí do mesmo sítio. E aqueles que falaram contra mim perguntavam: então, mas porquê é que não vem para cá? Porque não receberam ordens para isso. E os outros questionavam-se: mas afinal quem é este? E eu, dentro de mim, só me ria e dizia: eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. Não sou melhor que ninguém, mas sou um filho de Deus. E Deus nos guarda, e Deus nos ama, e Deus nos capacita para fazer todas as coisas. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Obrigado, Pai. Acima de tudo, Senhor, nosso Pai, obrigado por seres nosso Pai. Obrigado mesmo de coração. Obrigado por nos ter escolhido. Obrigado por podermos estar na Tua presença. Obrigado por continuarmos na Tua presença. Obrigado por nos limpares. Obrigado até pelas coisas que não são boas, porque nós sabemos que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, que eu sei que no final Tu nos queres bem. Tu, como um pai, Tu queres o melhor para nós. Pai, eu te agradeço, Jesus, ter ido à cruz em meu lugar. Eu que te agradeço pelo amor que nos tens amado, com um grande amor que nos tens amado. E te agradeço, Senhor, por poder estar ao pé de Ti constantemente. E por saber, Senhor, as grandes coisas que já estão aí, no nome de Jesus. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém.
Muitas bênçãos. Muitas bênçãos. Um bom fim de semana. Uma boa semana. E não se esqueçam. Ele é tudo para nós. Tudo. Amém.